e bem-vinda a mais um Diário de Eva, o local em que a gente se sente à vontade, que a gente conversa. Eu sou a Letícia e Eu você, sou a Paola. Paola Reis, minha amiga aqui de bancada, minha amiga de mesa. A gente conversa Uhum. muito sobre muitas coisas e a gente traz aqui pra vocês não devaneios, porque isso a gente deixa no off. A gente traz coisas relativas à palavra de Deus, porque é muito importante para a vida da mulher cristã, para a vida do cristão, né, no geral, parar para pensar em como que a Bíblia tem sido a prática do nosso dia a dia. E hoje, Nossa, falou bonito. treinei no espelho. Hum. Hoje, pá, o tema é quente. O tema, na verdade, hoje é um desses temas que surgem nas nossas rodas ali. Eu ia falar roda de bar, mas a gente não frequenta bares. Nas De nossas rodinhas restaurante, de lanchonetes, de pós-culto. de pós-culto, de almoços, de WhatsApp. E aquele papinho de amigas, né? E é um tema que a gente tem conversado muito ultimamente, porque a gente andou fazendo uns testes. Que a gente fica assim, nossa, muito eu isso aqui. Qual que é o tema de hoje, Letícia? Me encontrei num teste de personalidade. E agora? E agora? Eu sou quem? Eu sou crente, fiz um teste de personalidade. A gente vai abranger um pouco mais, porque tem um tema que tá na moda entre os cristãos, que são os temperamentos, né? Aquelas 4 Que categorias. a gente brinca que são os signos, né? E Dos tem, assim, cristãos. eu me converti com 19 anos, não é mesmo? E eu amava os signos, mesmo eu não tendo nada a ver com Capricórnio. Eu achava o máximo, eu achava incrível. Mas A posição Deus da me lua. salvou. Interessante. Mas vamos dizer que eles estão ali, né? Na mesma direção. A questão é que entre os testes e os signos, né? Os signos trazem aquelas características de acordo com a data do seu nascimento, que é mais maluco ainda, né? Mas E tem a ver com astrologia, né? Então. ixi, não vamos fazer um programa sobre isso. Eu ia falar, isso é tema de um programa, mas não tô afim. Fala aí se você quer aquelas, né? Não, deixa pra lá. Não. Vamos falar aqui do temperamento que tá legal. E aí, mas essa questão dos temperamentos, da personalidade, tem muito mais a ver com o comportamento, né? Com as tendências que a gente tem na tomada de Que decisões e assim por diante. estimula uma autoanálise, né? Não é Uhum, uma coisa que eu joguei lá no Google, apareceu e beleza, essa é a minha uhum. característica aqui, sem me olhar pra realidade, né? Sim, e a gente. E esses testes têm essa tendência de ver se você é mais extrovertido, introvertido, se você é mais corajoso, mais covarde, né? Se você tem uma tendência a ser mais irritado, se você fala na cara, se você guarda pra você. Tem N funções, né? Às vezes tem muitos testes agora que são usados até por RH, para a vida profissional, para saber como você trabalha em equipe, se você não trabalha, e assim por diante. Aqueles testes, né? Se você fosse um animal, qual você seria? Pois é. Então a ideia hoje é a gente discutir como que um cristão se posiciona diante desses testes que estão aí, né? Que Uhum. estão à nossa disposição, às vezes a gente faz. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso, né? É. E é até interessante, porque até a gente postou no Stories, né, esses dias, sobre qual casa do Harry Potter você Ah, é. é Quem assistiu verdade. Harry Potter sabe que tem essa divisão de casas, né, os Uhum. bruxos e tal. Quem já não fez esse teste? Eu Quem já fiz. nunca? Eu entrei no site de Hogwarts, eu falei assim, eu vou fazer o original, o oficial, Pois pra eu é. saber qual que eu sou. E é interessante porque você, ali no filme, né? Pra quem não assistiu, a gente vai dar um pequeno spoiler. Gente, Mas é um filme antigo, dá pra ter é um filme spoiler. antigo. Tem uma certa, tem uns anos, né, que libera o filme pra gente dar Tem spoiler. licença Já poética. passou. O Harry Potter, gente, eu li quando era bem jovem. E você é direcionado para uma casa ou para outra de acordo com as suas tendências de personalidade, né? E ele chama essa nossa atenção, essa brincadeira, né, das casas, chama a nossa atenção para o que acontece muito hoje, né? Sua personalidade te encaixa ali num grupo, Uhum. né? E como que a gente lida com isso hoje? Porque é inegável que a gente tem tendências, né? Que são naturais nossas, né? Tipo, Uhum. extroversão, introversão, às vezes
né, pode ter interferência da nossa criação. Às vezes você nasceu assim, pra frente, pra trás, mais pra frente, mais animado, mais quieto. E como que a gente vai tratar isso? Como que o que a Bíblia fala sobre isso, né? Uma coisa interessante dentro das pesquisas que a gente fez, né? O autor que a gente buscou, né? O Ele. pastor Alberto me ensinou a falar o nome dele. Então, por favor. Eu vou ter essa honra nesse programa de falar o nome dele, que pode soar errado. Vai falar Porque... Alistair. 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 Eu não sei qual é. Ele E o pode ser que... sobrenome é Alistair Groove? Eu Alistair. não lembro. Alistair Groove. Eu sei que eu me ative ao primeiro nome, que foi o único que eu consegui falar de primeiro. Pode ter soado errado agora, o pastor Alberto pode me corrigir. Alistair Groove. Alistair. Porque a primeira vez se escreve Alasdair. Aí eu tava bem brasileira, né? Não. Alasdair falou. O Alistair, nosso querido Alistair, ele faz uma reflexão muito interessante e bem, como eu posso dizer, aberta sobre esses testes. Ponderada, né? Bem ponderada, essa é a palavra, equilibrada, sobre como a gente pode fazer bom uso desses testes, mas ele traz um ponto que eu não tinha parado para pensar, que atualmente esses testes têm nos interessado mais exatamente por conta da nossa sociedade individualista. E eu até fiquei constrangida, porque eu descobri há pouco tempo o meu temperamento. Na verdade, eu tinha descoberto um pouco o meu temperamento há um tempo atrás. E isso, nossa, eu fiquei super interessada, achei demais. Falei, nossa, é verdade, eu sou assim, eu sou assado. E ele fala que esse interesse que a gente tem tá muito ligado à nossa cultura individualista. Como a gente gosta de falar sobre a gente, né? Uhum. Como a gente gosta de ver coisas que nos descrevem ali, aquela coisa mais A gente gosta personalizada, de né? sentir que a gente tem domínio sobre nós mesmos, né? Tipo, eu me Também. conheço, eu sei quem eu sou, eu sei pra que eu tô aqui. Exatamente. E a gente gosta que as pessoas reparem no que a gente faz e deixa de fazer, né? Exatamente. Só que e é muito nítido que a Bíblia tem pouco interesse sobre isso, na verdade, sobre nos categorizar de acordo com a nossa Nos personalidade. rotular, Nos né? rotular de acordo com a nossa personalidade. Muito pelo contrário. A gente vê a Bíblia tratando do homem, né, nos aspectos mais pontuais, né, sobre salvação, antropologicamente falando, de uma forma mais, como eu posso dizer? Individual. Individual, na verdade. Não é bem individual que eu queria dizer, mas de uma forma bem geral, na verdade. O homem é o homem. A mesma dinâmica do coração, né? A Exatamente. dinâmica do pecado. Nessa parte de somos todos iguais, Uhum. né? E aí a gente também vai ver na Bíblia a parte assim, mais personalizada. A gente vai ver personagens bíblicos lidando de diferentes formas diante de situações adversas. A gente vê que Pedro era mais impetuoso, a gente vê que Tomé era mais, né, receoso ali, a gente vê Moisés agindo de um jeito diferente e assim por diante. Isso é personalidade, né? A gente vê, até ele cita, né, Esaú como um homem do campo, Jacó como um homem mais caseiro, né? Essa diferença de personalidade entre irmãos, por exemplo, né? Então, é inegável que os homens tenham personalidades E você vê que e tendências, né? não tem posicionamento de, um deveria ter essa personalidade, outro deveria ter essa outra personalidade. Uhum. Cada um é tratado como ser humano em quaisquer que seja a Exatamente. sua posição, sua personalidade, no caso. Exatamente. Então a ideia é a gente trazer uma reflexão equilibrada sobre tudo isso, né? Como a gente fez no programa passado. Gente, quem não assistiu o programa passado, por favor, assista. Tá uma gracinha, gente. Assim, assista não. Ouça, porque não sei quem reparou, a gente ali no YouTube só tem o áudio, porque a gente teve um probleminha com a câmera. Mas dá pra você aproveitar perfeitamente. É até legal, porque você vai e deixa tocando, vai lavar uma louça, vai. A gente tá. A gente vai colocar no Spotify também, porque aí fica mais prático. Você não precisa deixar o YouTube aberto, né? Pra quem não tem um premium. Mas é um bate-papo super legal sobre beleza e foi super equilibrado. E a gente fala isso não se gabando, tá? Muito pelo contrário, porque a gente só traz o conteúdo que a gente pesquisa.
Mas é porque foi muito bom pra mim E que foi mesmo, tava impactante pra falando, gente, né? Nossa vida tava conversando pessoal. com a Alê sobre isso hoje, foi muito bom pra mim, até me ouvir depois, ouvir ela falando depois coisas que a gente estudou. É, falando sobre equilíbrio, né? Então a ideia é a gente ter essa visão equilibrada mesmo, entender que a Bíblia, o que que a Bíblia, na verdade, nos auxilia a, a fazer com os testes, por exemplo, de Uhum, personalidade, né? Como que a uhum. gente pode tirar proveito disso? É. E eu acho que é muito importante pra gente estar atento a essas coisas, não só pra. Não com esse cunho que a gente tava falando de eu vou me ver, eu vou me rotular, e eu quero saber mais de mim, essa pessoa incrível, como se Uhum, fosse você dentro de um mundo interno e numa simbiose consigo mesmo. uhum, Não é isso que a gente tá querendo estimular, muito pelo contrário. sim, Na verdade, é ser ponderado, ser equilibrado e servir e ter esses insights com esses testes, se você for fazer, como uma ferramenta para um insight, para você poder servir melhor a sua comunidade, servir melhor as pessoas ao seu redor, como uhum, que a gente tem vivido também, né? Porque sim. depois que a gente fez, por exemplo, os testes teste não, a gente não fez teste de temperamento. Não fez teste de A gente temperamento. não faz Depois a teste. gente vai falar sobre isso, como que a gente chegou na conclusão dos nossos Mas a gente temperamentos. parou pra se analisar e foi muito interessante a gente trocando isso junto, né? Uhum, De conversar e, nossa, a Paola é assim, é mesmo, ela reage sempre desse jeito. sim. E entender que isso não era pessoal, não era que a Paola tinha raiva de mim, às vezes tinha, mas Mas a gente tem, assim, como ela tem de mim. E aí a gente começa. A gente vai chegar lá. Mas uma coisa importante desses testes é porque que a gente tá, por que que a gente está trazendo esse tema no Diário de Eva agora? Porque até depois que a gente começou a conversar um pouco sobre essa ideia dos temperamentos, a gente viu que, na verdade, até mesmo no Instagram, ou nas redes sociais, ou quem já, né, foi para RH, esses testes acabam fazendo parte, caindo no colo de todo mundo, de alguma forma. Até, assim, tem muitos tipos. Tem aquele MBTI, não sei. MBTI, que tem 16 tipos de pessoas. A gente fez também uma vez, Uhum. é interessante. Tem esses temperamentos, tem o tal do enneagrama, tem um monte. Então, tá aí, uma hora mais cedo, mais tarde pode cair na sua mão e você faz. E aí tem algumas. A gente tá trazendo esse tema exatamente porque tem pontos positivos que você pode tirar disso, e tem perigos também Tem que, que, perigos. que caem pra gente, né, dentro disso. Então a ideia é a gente pensar, trazer essa ideia do porquê, o que que a Bíblia fala sobre isso, na verdade, ela não fala sobre isso. É, o programa pode acabar aqui, brincadeira. Ela não fala sobre isso. A gente sabe que a maioria desses testes são desenvolvidos por não cristãos, mas eles não por isso, eles são de todo mal, né? A gente só precisa trazer uma ideia mais. A gente tem que ter uma base antropológica bíblica para fazer bom Uhum. proveito disso. A gente tem que ter o famoso e bom discernimento, né? Exatamente. Discernir o que é bom, o que é ruim, filtrar. E a questão é a gente ter maturidade para lidar com as informações que a gente recebe, né? Sim. A gente não tá aqui com uma bandeira de faça teste de personalidade e, né, deixa a Bíblia de Uhum. lado. Não. E a gente não tá, nossa, descarte todas essas possibilidades e acabou. A gente quer botar você pra pensar, assim como a gente tá se botando pra pensar agora sobre esse tema, pra ser um tema frutífero, pra ser algo que te dê bons frutos. Sim. Uma coisa que a gente consegue ver nas escrituras é como Deus eh, gosta dessas diferenças nas pessoas, né? E como essa individualidade, né, das personalidades e tudo mais, ela faz parte da diversidade do povo de Deus, e cada um na sua particularidade, ela representa a imagem e semelhança dele. Uhum. Né? Então não tem um temperamento, uma personalidade melhor que a outra e assim por diante. A gente também não tá batendo o martelo e a tecla de que esse é o caminho certo para você se descobrir, se conhecer, muito pelo contrário.
a gente vê essa ideia dessa diversidade de personalidades, né? Por exemplo, nas listas dos dons, né? A gente vê lá em Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, como Deus chama um para apóstolos, chama outro para Uhum. evangelista. Nessas diferenças, a gente já vê que as pessoas, né, têm tendências. Ao mesmo tempo que a Bíblia incentiva a gente a buscar os melhores dons, por exemplo. Então, se ele incentiva, significa que todo mundo pode, né? Quem nunca conheceu pessoas, por exemplo, eu conheci várias, na verdade, eu sou uma delas, super tímidas, não sou super tímida, mas tudo bem. Mas no sentido assim, a Letícia sabe a minha luta que é gravar alguma coisa aqui. Sempre Gente, foi. quando você vê um stories da Paola, por favor, curta, comenta, compartilha, sei lá, dá uma cambalhota, porque ela não gosta de gravar. Eu não gosto de gravar, E não ela tá aqui gosto. aparecendo pra você hoje pela graça de Deus. E a gente sabe que, assim, é uma diferença muito grande. Enquanto para Letícia ligar a câmera e sair falando é mais fácil, pra mim, De gente, passar é vergonha. um parto. Ela não liga, entendeu? Eu ligo, eu fico assim, ai, mas aqui fiquei com o olho torto. E aí, sabe, besteira. Pecado também. É, mas é uma tendência minha, sempre fui assim. Mas isso não significa que eu não posso estar aqui gravando Diário de Eva lá. Me esforcei, orei, estudei. Ou seja, eu vou ter que estudar mais do que a Letícia para estar aqui falando e não ficar fazendo uns tiques Não, eu esquisitos. tenho que estudar também, amiga. Sim, mas eu tenho que estudar mais. Ao mesmo tempo, tem outras coisas que eu tenho mais facilidade, que ela tem menos. Memória. Gente, memória é com a Paola, tá? Inclusive, qual que é o tema mesmo? Pois é. A gente tem tendências diferentes, né? Então, a gente tem coisas que pra mim é mais tranquilo de fazer, que pra ela vai demandar mais esforço, mas isso não significa que ela nunca vai poder fazer, entende? Então, esse o ponto que a gente E, queria chegar. e entender que não é pra gerar uma estagnação, né? Tipo, ai, Exatamente. eu entendi que eu sou assim, você sempre assim. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci Aham. assim, cresci assim, você sim. Não, mas justamente pelo contrário, entender que isso pode gerar até benefícios para relacionamentos. Uhum. Que nem se eu sei que eu tenho dificuldade numa área e você tem facilidade nela, Uhum. eu sei que você é uma pessoa que pode me ajudar. E Sim. isso gera comunhão no corpo de Cristo e gera humildade de entender que eu preciso da outra pessoa e que Sim. realmente ela pode ser melhor do que eu Uhum. naquilo e ela pode me ensinar e vice-versa. E assim a gente gerar uma comunhão que é benéfica para todo mundo, né? Sim. E a gente não pode, por exemplo, a gente não tem esse direito de desvalorizar as tendências e essas diferenças, né? Por exemplo, é, você se sentir melhor que outra pessoa porque você tem facilidade com algumas coisas. Pode ser relacionado, por exemplo, a gente está falando de vídeo, ou escrever, ou paciência para leitura, é, sei lá, mansidão já é Já outra é coisa. tudo Mas assim, isso. às vezes a pessoa é mais paciente para falar, é menos irritada, mais consegue reagir de forma mais lenta, pensar antes de falar. E você não pode se achar melhor que outras pessoas por conta de determinados aspectos que você tenha, né? Porque você vai ter outros Uhum. pecados, outros pontos E no final fracos. das contas, todas essas coisas podem ser bom ou ruim, Sim, dependendo da forma como você exatamente. usa, né? Usando até aquele MTBI que a gente fez até uma vez, por exemplo, tem o aventureiro, tem o. O Qual que sábio, era o o outro? apaixonado. O artista, Ah. né? Que é mais livre, que é mais. Whatever. É, dessas tendências. E a gente tem essas tendências mesmo. Isso pode ser legal você até descobrir e observar em você. Mas isso não pode te fazer se sentir melhor que outras pessoas, né? Eu queria o temperamento da Letícia, gente. E assim por diante, né? Mas a grande questão é que a Bíblia não te fecha numa categoria Uhum. dessa forma, numa categoria de personalidade e te prende nela. Uhum. Isto posto, a gente queria colocar aqui uns passos práticos, né, pra gente poder
tirar proveito de testes, que talvez vocês tenham feito. Isso daqui não é um incentivo para você se jogar no Google e sair fazendo, tá? A ideia Apesar de é, que eu sei que você vai fazer isso. caso você tenha feito, como você pode tirar proveito disso e Uhum, quais são os perigos? uhum. Uhum. Eu acho que o primeiro ponto é isso que a gente falou de não usar isso como uma forma de identidade, de se Uhum. apossar disso como tudo é isso. Tudo é porque eu sou distraída. Aham. Tudo é porque eu sou, sei lá, Uhum. eu sou rancorosa. Não, é você usar essas coisas pra você se enxergar, ver quais são as Uhum. suas reações e é legal também de você enxergar das outras pessoas. Porque Acho que, você aprende a lidar com elas, né? esse primeiro ponto é que a gente pode tirar como positivo, né? Primeiro pensando, é como você pode fazer você, como os testes podem fazer você pensar sobre as suas tendências, te tornar mais reflexivo, e te fazer observar, seus pontos fortes e fracos, né? Coisas que talvez você não tenha observado e como você reage às situações nesse mundo, como você lida em situações no trabalho, como você lida nas situações na sua casa, Uhum. em situações adversas, por exemplo. Como você é impactado pelas coisas externas. Exatamente. Isso é bom de você pensar, isso é bom de Uhum, você refletir para você também não viver aleatoriamente, uhum, né? Viver sempre à disposição, né, das suas tendências, né? Por exemplo, eu sou estourada, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa estourada, acontece isso, eu estouro, acontece isso, eu estouro. Então, se isso sempre acontece, né? Será que não dá para você parar para pensar como, uhum. né, se isso é uma tendência sua, enquanto outras pessoas são mais tranquilas diante das situações, elas param, elas pensam, né, elas reagem mais Ponderam. lentamente, né? E isso é interessante para você ver como uma ferramenta, né? Como a gente falou, para você Uhum, entender como que você reage, entender também como a outra pessoa costuma reagir, uhum, para daí te dar um pontapé inicial, para você resolver isso biblicamente. Né? uhum, Você já vai analisar isso e a gente crê na ação do Espírito Santo, porque você não é uma pessoa mais cega e você depende da uhum, iluminação dos olhos do seu coração, como Paulo orou, para enxergar o que tá certo, o que tá errado. E aí você entender, tá, beleza, tá errado isso aqui que eu tô fazendo. Se uhum, eu tô reagindo de forma explosiva, eu não tô sendo uma pessoa mansa de coração. E aí você vai entender uhum, quais são as estratégias das escrituras para você e orar por isso, obviamente. Né? Orar uhum. para que Deus te dê frutos do espírito para você dominar a sua carne, Sim. dominar o seu temperamento. A gente vamos dar os nossos exemplos, vamos falar real. Há pouco tempo, Letícia e eu descobrimos nossos temperamentos através, não foi de teste, a gente encontrou uma outra pessoa aí que explicava melhor essa questão dos temperamentos. Foi uma Ahn, autoanálise e que é- durou uma é- noite inteira, na verdade. Né? Exatamente. E aí, inclusive, a pessoa que a gente não vai dizer aqui quem é, fala que os testes não funcionam. Na verdade, o ideal é você descobrir como são esses temperamentos. No caso do temperamento, né? No caso dos temperamentos, e conversar com pessoas próximas para fazer essas análises, assim, tipo, você acha que eu sou assim? Você acha que eu sou assado? E foi assim que a gente chegou, porque a gente é amiga, né? E a gente conhece nossos pontos fortes e fracos, e às vezes a gente não fala sobre isso, né? A gente não fica enchendo o saco da Letícia, Letícia, você podia ser mais atenta, né? Assim, Tá, já entendi, tá? a gente já falou sobre isso. Ou como eu podia ser um pouco mais ativa e menos preguiçosa, talvez. Mas a gente tá falando, por exemplo, no meu caso, de como preguiça é um pecado, né? Mas, por exemplo, dentro dessa questão, você vai pensar no temperamento fleumático, por exemplo, que é mais parado, que é mais, digamos, precisa ser empurrado para fazer as coisas. E parei para analisar algumas questões na minha vida. Falei, nossa, realmente,
precisa de uma motivação muito grande para fazer uma coisa muito maior. Enquanto tem outras pessoas, né? O sanguíneo, por exemplo, ele é mais Sim. impetuoso, né? Talvez, mais pra frente, vai. Só que não dura muito tempo. É. Aí não adianta. E aí a gente pode parar para analisar essas questões e saber quais são meus pontos fortes e meus pontos fracos, né? Como, por exemplo, eu tenho uma reação mais lenta e paro para quando as coisas acontecem, eu analiso antes de agir. Enquanto as outras pessoas aconteceu, reage, depois se arrepende ou não. Então, pode ter pontos positivos ou negativos dentro E disso. foi interessante até porque depois que a gente, né, conversou sobre isso, que a gente descobriu, que a gente até falou, nossa, aconteceu tal coisa uma vez. E aí a gente foi colocando as cartas na mesa. Ah, por isso que você falou isso. Ah, por isso que você fez assado. E depois, quando a gente reagia de alguma forma, a gente já sabia lidar mais ou menos uma com a outra. Sim. Porque, por exemplo, contando nossos casos de família, casos de amigas. A Paola teve uma vez que ela demorou 6 meses. Foi 6 meses. 6 meses. Pra ela falar uma meses. coisa que ela não gostou que eu fiz. Você não gostou? Não. Foi uma coisa que eu fiz que eu fui idiota. E aí, 6 meses. 6 meses. Eu lembrava já? Não lembrava, porque como vocês sabem, minha memória, ela é curta. Uhum. E eu já nem lembrava. Falei, mas, gente, você tá voltando lá 6 meses atrás? Pra quê? Vai viver. Mas aí que tá. Não era uma coisa que eu guardei e falei assim, eu vou jogar na cara dela um dia. Não foi isso. Era uma coisa que eu falava assim, não precisa. Porque, brincadeira. Pensei, não precisa. Deixei. Só que daí, quando as coisas poderiam acontecer de novo, podia ser, eu falei, não, preciso falar. Então, assim, não foi Porque algo... chegou num nível que você já tava se resguardando de fazer algumas coisas. Eu tava mudando a minha postura do tipo, então eu não vou confiar isso pra ela. E só que isso não é justo. Porque ela nem sabe que isso me machucou ou Eu era uma vítima. ela nem sabe. Então, eu demorei esse período. Outras pessoas poderiam ter falado, sei lá, gerado uma tempestade na hora, sabe? Poxa, você fez tal coisa e eu não gostei, nunca mais faça isso. São reações diferentes. A gente ainda não tá falando sobre pecado Ou tem a aqui. pessoa que não liga aí. E segue Porque o uma baile. pessoa pode falar na hora e pode falar de um jeito manso e justo. Mas são reações diferentes. E analisar isso foi muito positivo pra mim. Porque eu entendi isso como pode ser bom e pode ser ruim. E quando você joga luz sobre isso, você consegue lidar melhor, com mais maturidade sobre essa tendência que você tem. Como uma vez eu fui brigar com um fornecedor e eu percebi que a minha tendência era deixar pra lá. Só que eu ia sair no prejuízo. Só que ela é empresária. Né? Não dá pra deixar pra lá. Pois é. E quando eu percebi minha tendência de deixar pra lá, eu falei, não pode. Vou resolver de um jeito mais pontual, mas eu entendi que a minha tendência era sempre deixar pra lá. Aí você consegue olhar pra isso de uma forma e tirar proveito disso, né? E o outro ponto, que é exatamente isso que a gente viveu, era de você conversar sobre isso com as outras pessoas, né? Conversar com a sua família, com seus amigos, né? Como a gente fez. Isso é legal, porque como a gente tá batendo na mesa. É legal pra você conhecer outra pessoa de uma forma um pouco mais profunda. A gente tem relacionamentos hoje em dia muito superficiais. E a gente busca esses relacionamentos superficiais. Sim. A gente gosta de ter pessoas que a gente fala que é nosso amigo, BFF, sai pra comer, mas a gente não fala de coisas que importam. Exatamente. A gente fala do futebol, a gente fala de Ensolarado, a gente fala da banda que vai vir cantar no Brasil, mas a gente não fala sobre as questões que mastigam a gente durante todos os dias, durante muitos anos, coisas que a gente poderia ajudar a outra pessoa a ser edificada e podia ser edificado por ela. Então, trabalha muito essa questão da humildade, de
de conseguir ouvir o outro falar que você tem uma determinada fraqueza e você conseguir trabalhar aquilo. Uhum. E também ouvir, e ter humildade também, de ouvir a outra pessoa falando de uma coisa que você é forte, uma coisa que você é bom, e você não se ensoberbecer, mas na verdade servir as pessoas ao seu Exatamente. redor com aquilo. Exatamente, porque nos relacionamentos, a forma como você age e reage atinge diretamente o próximo. Então, é importante você conhecer e entender o outro também, para você. Um dos exemplos que o Alasdair traz é essa ideia do amor. Você conhecer, você ter esse tipo de conversa com as pessoas mais próximas. Oba, nosso Tá cenário. desmontando o estúdio? Eba! Quem quiser doar, Doe uma TV, é só dá o Pix da clicar. TV. É, você ama mais, e a Bíblia vai sempre te incentivar a amar o próximo mais, né? Ele dá o exemplo de Filipenses, né? Que ele fala assim: minha oração por você é que o seu amor seja cada vez mais abundante em conhecimento, profundidade de percepção, ou conhecimento e todo discernimento. Então, tipo, você tem que conhecer o outro, assim. Ele é um exemplo muito bom, que, tipo, quando você é apaixonado por um time de futebol, por uma banda, por não se apaixonem por essas coisas, mas quando você vai fazer de tudo pra conhecer aquilo ao máximo, sabe? Você vai querer ler todas as notícias de onde tá o Corinthians, né? De quem que é o novo Gente, eu era assim. técnico, de quem que é o goleiro agora. Você se interessa por isso, sabe? Ou uma banda, onde eles vão cantar, qual que é o próximo show, e assim por diante. Você quer saber. E quando você ama o próximo, é a mesma coisa. Você quer saber quais as tendências, quais as necessidades, quais os pontos fracos, pra você estar ali pra ajudar e servir. Uhum. Então, é esse tipo de conversa, né, que os temperamentos trazem, que os testes de personalidade trazem, faz você pensar além, né? Uhum. Faz você pensar. Traz insights muito bons, né? Mais profundos sobre tendências e assim por diante. Só que uma coisa muito importante que a gente precisa trazer aqui, que para alguns pastores do aconselhamento bíblico podem estar querendo nos matar agora, é que esse tipo de insight não é próprio de um teste de personalidade, né? Ou de um Temperamento. temperamento. Você pode ter esses insights lendo um livro, Inclusive, palestras, fica aqui uma conversa. como uma dica, um conselho. Você não precisa correr para um teste de personalidade, você não precisa Uhum. correr para um site falando sobre temperamento. Faz isso Tete a tete com tete as a tete com a pessoas. pessoa. Conversa sobre o que ela gosta, o que é. Observa as pessoas, pergunta o que elas sentem, né? As tendências que elas têm para reação, isso vai te ajudar muito nos conflitos, por exemplo, resolução de conflitos, por exemplo, né? Você que é casada, conversar com seu marido, começar a perceber como ele reage, porque às vezes a gente fala assim, ai, tinha que ser homem mesmo. Uhum. Os E não homens é. são diferentes, ai, tinha que ser mulher. Já tem essas diferenças, né, de relação. E eu acho interessante que é olhar com uma visão bíblica para isso, Sim. de ter a mesma satisfação na diversidade que o próprio Deus tem, né? De estar numa relação com alguém diferente Uhum. e pensar, ele é diferente, e isso não significa que ele tá errado, né? Não significa que ele tá falhando porque ele é diferente de mim, porque eu não Uhum. sou padrão, não é que você sair do lugar de padrão e entender que na verdade o padrão é as escrituras, e se houver algum pecado nesse comportamento, Uhum. aí e realmente a falha tá Uhum. aí. Mas não colocar outra pessoa abaixo de você, mas sempre lidar tete a tete, Sim. de entender que aquilo é uma situação que os dois estão em pé de igualdade, Sim, né? tem até mesmo às vezes você é casada com você é mais impetuosa e é casada com um homem de temperamento mais lento, mais que precisa refletir. O homem já é naturalmente assim, né? Mas às vezes o seu marido é fleumático. Aquelas assim. E isso te irrita, mas você entender que isso é, né, da personalidade dele, pode te fazer amá-lo melhor, né? Porque você vai ser mais compreensiva. Isso não E se significa que ele não dominar, possa né? melhorar, Uhum. mas você entendendo que isso é uma tendência dele, vai te ajudar a ter conversas mais saudáveis até, de falar, Uhum. olha, você podia melhorar nesse sentido.
né? Não ficar assim, ele tá fazendo isso pra me irritar, meu Deus. Gente. Entender como que o processo acontece pra outra pessoa. Uhum. Porque, por exemplo, se, sei lá, eu gritar com a Paola, vai resolver? Eu gritar com você? Vai te fazer Dois levantar? trabalho. Vai te Ficar fazer rouca e levantar? desficar. Vai fazer você levantar da cadeira e sair fazendo o que eu quero? Não. Mas se eu sentar pra você conversar e argumentar que, amiga, pode ser que isso aqui seja bom, isso Uhum. vai te convencer. Então você entender como que a outra pessoa funciona te ajuda a ter uma conversa melhor, um diálogo melhor e te faz dominar a si mesmo. E Sim. olha que ganho que isso tem, que você Sim. mortifica a sua carne nisso Uhum. tudo. Sim. E aí a gente, né, colocando esses dois pontos bem importantes de trazer os testes para você, para você fazer você pensar, e outro ponto para fazer você conversar, a gente precisa trazer os perigos, né? Sim. Pra Porque gente nem até. tudo são flores, né? Deixa eu até ver o tempo que a gente tem aqui. Opa! Até a gente pensar nessa questão Quanto tempo a dos. gente tem? A gente falou 35 minutos já. Gente, se você tá até aqui, obrigada. Você tem paciência. A gente Ai, já sabe que você é fleumático. Brincadeira. a gente só falou desse. zoando. Gente, no final a gente tem uma surpresa sobre isso. Bom, vamos falar dos perigos desses testes, né? Peguei meu resultado. Gente, fiz meu teste e descobri que eu sou melancólica. E agora? Bate tudo, sou eu ali inteirinha. Olha, eu fiz isso, minha história, minha família, não sei o quê. Descobri que eu sou colérico, melancólico. E agora? Não, mas sabe qual que é o problema? Hum. É a seguinte frase. Mas eu fiz isso porque eu sou colérico. Ai, pois é, fiz isso porque eu sou aventureira. Do Ai, desculpa. MBTI. Ou tipo, eu sei que ela fez isso porque ela é fleumática. Exatamente. Então, o primeiro problema é você assumir o resultado desse teste, seja lá qual for, como a sua identidade. Até mesmo que você não faça o teste, faça essa conversa que a gente incentivou você a fazer, eu sempre fui assim, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, e é isso. Não, e na verdade, todo mundo ninguém pode falar eu sou como Deus, né? É. Deus é o único que pode falar eu sou. Eu sou. Pronto. A gente não consegue falar isso porque a gente muda o tempo todo, as circunstâncias da nossa vida, dentro da gente, a gente não tem paradeiro. Sim, e o Alistair usa um termo muito, assim, que eu achei pesado, eu não tinha pensado nisso. Você definir isso como seu destino, sabe? Eu sou assim, é isso. E pronto, e acabou. Isso é um perigo muito grande, né? Você se encaixar ali num padrão. E pronto, definir as suas ações de acordo com isso. Você limita o seu aperfeiçoamento. Né? Você tem um rótulo, na verdade, né? Você não tem mais pra onde crescer, porque você já parou ali. E o segundo perigo, na verdade, é você usar os resultados, né, ou as suas tendências como desculpa por seus pecados. Que é um outro grande Que é uma coisa problema. que a gente vê também. Eu grito muito porque eu sou descendente de italiano. Oi? Você grita assim porque você é mal educado. Eu sou assim porque eu sou de escorpião. Brincadeira. Sim, tipo, você... Como eu citei, é a preguiça, né? Que é uma tendência. Mas eu já ouvi muita coisa, assim, não só na área da personalidade, mas, por exemplo, eu sou assim porque eu sofri um trauma. Quando você lê, por exemplo, a descrição dos sanguíneos, por exemplo, adoro repetir várias coisas. Que você vai ver que são pessoas que começam e têm dificuldade de terminar, de rotina e assim por diante. Aí você vai usar isso como uma desculpa para você não ter constância nas coisas que você faz. Assim como o fleumático tem uma tendência à lentidão, ou à preguiça, ou até à avareza. Amém. Exatamente. Então, eu usar isso como desculpa para ser uma pessoa que não dá eu não vou dar o dízimo. Eu não vou ofertar na igreja. Eu sou fleumática, gente. Eu tenho dificuldade. Entende? Então, a gente não pode usar isso como desculpa, né? Por exemplo, eu falei desse jeito porque eu sou colérico. Paciência, você que lute. Gente,
não faça isso, você não fez um bom proveito Não. desse Na teste. verdade, você podia rasgar e jogar fora, porque não serviu pra nada. Se tem uma coisa que a gente chegou à conclusão de tudo isso, que foi até tá no outro texto que a gente achou do Ed Welch, ele fala assim, na grande verdade, essa questão dos testes tem que ser uma grande brincadeira. Não pode ser levado tão a sério. Primeiro que você, como a gente falou, não encontra nas escrituras. E na verdade, que o Ed Welch é mais radical quanto a isso, quanto aos testes e afins, esses rótulos. Mas eu achei esse texto que a gente trouxe do Elisner mais Equilibrado. equilibrado e divertido até. Porque pra gente serviu assim, né? Foi não muito foi legal fazer essa é. análise. Foi bom pra nossa amizade, de outras amigas também com quem a gente conversou. A gente conseguir aplicar esses pontos aqui de conversa, de autoanálise e de visualizar um ponto fraco, um ponto forte em relação a tendências É nossas que que precisam ser trabalhadas, na verdade, precisam ser trabalhadas. eu acho que a gente tem que ter um olhar de leveza pra esse Uhum. assunto, mas sempre ter intencionalidade em tudo que a gente vai fazer. Se você pegar e fazer, e se interessar e gostar, que seja com a intenção de servir as Uhum. pessoas, que seja com a intenção de amar, como Uhum. o Alistair colocou no Assim, e texto, a né? gente pode até trazer como exemplo aqueles 5 linguagens do amor, a gente tem que aplicar da mesma forma, né? Não, eu sou uma pessoa que ama no serviço, no tempo de qualidade, é só assim que eu entendo o amor. Gente, Calma lá. eu sei que muita gente gosta desse livro e que deve ter ajudado muita gente. Já vi muitas pessoas falando que, me ajudou bastante, blá, blá, blá. É da mesma forma, gente, entra na mesma categoria. Leia com cuidado, né? Use com cuidado, né? Não se rotule, não se coloque numa caixinha e não fala só assim que eu consigo. Por exemplo, Não. seu marido vai e passa o Sim. dia sem fazer nada com você, só com você. Eu quero ficar com você. Mas minha linguagem de amor é presente. Ele não me Por deu favor, eu presente, ele quero não me amou. joias. Não, pera lá. Só aceito presentes. Mas eu quero passear no parque. Presentes, por Ó, favor. eu tenho um Me dê presentes exemplo. no parque. No parque você me dá lá o que você quiser. Tudo bem, gente, eu não li o livro. Pô, eu imagino que é mais profundo que isso, desculpa. Vou ler um dia. Mas eu tenho um exemplo. Minha avó, ela não é uma pessoa de tato, assim, de abraçar, de falar, Minha de mãe ser também não. Minha família carinhosa. também não. Então, Por muitas isso que eu pessoas da tenho minha família não dificuldade. é. Mas meu pai, né, minha mãe, a gente adora se abraçar, né? Meus Uhum. primos, então, essa nova geração, tem uns 50 sofás na sala, todo mundo sentando no mesmo sofá e fica todo mundo assim. Porque todo mundo gosta de estar perto um do outro. O Paulo ia Uhum. adorar, tá na minha Ai, Paulo não gente. gosta de abraço, viu, gente? Não é que eu. Olha. Segue o programa. Que a Então, gente tá acabando nosso tempo e tá acabando nosso roteiro também. vamos lá. Aí, só um exemplo. Tá. E minha avó, ela não é dessa. Ela não gosta de. Ela não fala, né? Ela não é carinhosa. Ela não fica falando, ai, você é linda, maravilhosa, eu te amo, não sei o que lá. Uhum. Qual que foi o jeito que ela encontrou de agradar? Dando coisas. E nem que seja um bombom. Uhum. Hoje ela deixou lá na minha janela R$ 10. Você viu aqui um dinheirinho pra você? Ela pode me fazer raiva o dia inteiro. Mas se eu ficar irritada com ela, ela não vai falar desculpa, Letícia. Ela não vai falar isso. Ela vai deixar um dinheiro lá em cima da mesa. E eu fui me ligando com o passar do tempo que essa era a forma dela. Não que ela, né, tenha que fazer isso. Não esteja livre de pedir desculpa. Não, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que conversar, ter uma boa comunicação e, né, A gente faz colocar carinho no logo de vez em quando. A gente gosta dele, tá bonito, né, gente? Mas que é uma forma de você entender como que o outro funciona, e isso é interessante, né? Sim. Então, é basicamente isso que a gente queria trazer, né? Como tirar bom proveito, ver essas questões de forma mais leve, tirar proveito, usar você também não é um incentivo para que você faça esses testes, na verdade é entender que nós temos tendências, né? E temos personalidade, isso é bom. Deus nos fez assim, com a nossa personalidade, e que a gente precisa ter esse conhecimento, conhecer das pessoas à nossa volta. E que se a gente melhora e a Uhum. gente
faz essa autoanálise sempre, e a gente melhora, e a gente busca matar a nossa carne, mudar e Uhum. melhorar, a gente tá fazendo um serviço e Sim. glorificando ao Senhor, a gente tá ajudando as outras pessoas que convivem com a gente a viver de uma forma melhor. Então, a Sim. gente mudar é bom, e a gente ajudar o outro é bom. pensar além dessa perspectiva do pecado também, né? Porque, assim, às vezes nem. Às vezes eu tenho tendências de personalidade que não necessariamente são pecaminosas, mas que não é bom para as pessoas que convivem do meu lado. Talvez você pense, bom, se não é bom, é pecado, naturalmente. E não é bem assim, né? Às vezes é um jeito que eu posso melhorar, sabe? É uma tendência que eu posso melhorar e não necessariamente é um pecado, sabe? Então a gente pode ser melhor, né? De caráter, de maturidade, em amor ao próximo, em cuidado ao próximo, se a gente analisar, olhar pra gente de uma maneira E mais profunda. é muito legal quando a gente consegue superar os nossos limites, assim. O que Uhum. a gente estipula como limite pra gente, a gente vê que com a graça de Deus a gente consegue melhorar, sabe? Uhum. E porque senão a gente fica limitado a um cubinho que a gente criou na nossa mente. Eu vou ser assim pra sempre. Uhum. E na verdade não é isso que Deus quer, né? Ele fala que a gente vai ser aperfeiçoado à imagem de Cristo. Uhum. Então, se a gente usa e entende essas coisas e busca sempre na oração e na palavra, sempre a gente busca melhorar e a gente aceita a crítica e a gente aceita ser analisado e a gente busca servir, tudo isso coopera para que a gente tenha uma vida cada vez mais piedosa. Sim. Então, é sempre buscando a piedade. E que a gente não esqueça que o nosso maior foco é ter o caráter de Cristo, né? Exatamente. Então, Não é descobrir quem eu sou por mim mesma, mas é exatamente, descobrir quem eu sou nele. é quem eu sou em Cristo. E se você veio por conta do tema do programa, né, me descobrir num teste de personalidade, e agora a gente tem só 3 dicas para fechar o programa, que é 1. Não deixe que o resultado do teste se torne a sua identidade ou o seu destino, muito pelo contrário, né? Que ele supere sua capacidade de crescer. Você tem que olhar para isso e pensar, preciso crescer. 2, não use como desculpa para os seus pecados. Por favor, não magoe as pessoas e use os seus resultados de teste para, né, como desculpa para isso. E 3, não tente explicar tudo que você faz pela lente do teste, né? Tipo, é porque. Que nem a gente tava falando dessa questão de aporte, o ascendente do signo, né? Mas você não é fleumático, com uma tendência melancólica. É quando você tenta tapar o buraco e Você tenta explicar e justificar seus erros por conta de um teste. Então, gente, não façam isso, Eu me não usa atraso pra sempre isso, porque eu sou sanguínea. Não. né? Você se atrasa Então, porque você não ama o outro o suficiente. Naquelas, né? Que começa a dar uma bronca. é basicamente isso. Abraços de Grifinória. Eu sou lufa-lufa. Ai, Gente, foi muito gente, bom foi conversar bom sobre isso. bate-papo, a gente falou bastante, a gente precisa terminar. Porque se deixar a gente fala igual duas negas do leite aqui. Porque eu sou fleumática e ela é sanguínea. Piadoca! Bom, se você gostou do programa ou se você também não gostou, comenta aqui embaixo. Coloca aqui o seu Se você não comentário. gostou, pode falar, porque eu sou fleumática, perdoo rápido. Eu Ela também. Então a gente tá aqui sem rancor. A gente não tem. A gente vai ser disciplinada pelo pastor Alberto. Então é supera uma isso, piadinha, né? gente. Gente, foi muito bom estar aqui com você, apesar de ser um programa gravado. Foi muito bom. A gente sempre se comunica pelo Instagram, então todas as enquetes que a gente colocou e foram respondidas. Muito obrigado para você que responde, obrigado você que assiste, obrigado por compartilhar. E a gente pede a sua ajuda para que, se esse conteúdo foi edificante, que você compartilhe com outras pessoas, com outras mulheres, e que de fato isso te ajude a ser mais parecida com Cristo. É isso. Então, Até até quarta semana que que vem. Tchau, tchau.